noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possam continuar aqui no nosso meio. Amém? Nós vamos ser diretos hoje. Nós vamos diretamente para a pregação, para a exposição da palavra. Eu peço para você, por favor, abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, até o final do capítulo 3, até o verso 17. Todos lá, amém? Glória a Deus. Leiamos. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu gostaria, Pai, de te pedir humildemente que o Senhor pudesse desde já começar a trabalhar nos nossos corações, na nossa mente, e preparando, Senhor, para que tanto o nosso coração, tanto nossos sentimentos, quanto a nossa mente, o nosso intelecto, possa absorver a Tua santa e poderosa palavra. Faz assim, ó Deus, na Tua graça, no Teu poder, como o Senhor sempre tem feito aqui, em nossas reuniões de adoração a Ti. Que hoje não seja diferente, que apesar de nós, o Senhor venha a manifestar-se em graça e poder, em misericórdia, na forma de exposição da Tua santa e poderosa palavra. Faz assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos diretamente, Diretamente para a exposição da palavra. Muito bem. Bem, eu dei um tema para a exposição de hoje à noite. O tema é o seguinte: protegendo-nos, preste atenção, protegendo-nos com o cristianismo histórico. Protegendo-nos com o cristianismo histórico. Isso aqui dá a ideia de tradição cristã, né? Tradição cristã. Bem, a principal característica do nosso tempo, da nossa época, é o fascínio, a fascinação pelo novo. Vocês concordam com isso? Pelo novo, né? O S1 não dá mais. Tem que ser o quê? O S2. O S2 não dá mais, tem que ser o S3. E agora tem o 7, né? E isso acontece com muitas outras coisas. Triste é o fim daquela coisa em que a sociedade considera retrógrado ou retrógrada, né? Triste é o fim daquela coisa que a sociedade considera ultrapassada. Ultrapassada não tem vez. Justamente por causa desse fascínio pelo novo, desse fascínio pela novidade, desse combustível que é o descarte de algo e a procura de um substituto para aquilo que foi descartado, né? E isso é parte
eu não diria que é o cerne, é o núcleo, é a essência do consumismo, mas faz parte da postura da nossa sociedade consumista, né? A pessoa quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Mas o problema é que essa tendência invadiu a igreja. Invadiu a igreja, invadiu as portas do cristianismo, por assim dizer. Se ficasse só nas coisas, né? Só nas coisas, se ficasse só no sistema mundano, eu desconfio que, com certa reserva, claro, nós poderíamos passar com certa fidelidade aqui a nossa vida enquanto aguardamos o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas isso não ficou só nas coisas, não ficou só no sistema mundano. Como eu disse, adentrou as portas da fé cristã, do cristianismo. Ok? Isso aconteceu desde o século XX. Aliás, isso tem acontecido desde sempre, mas a expressividade, a oficialização dessa postura da sociedade e de cristãos aconteceu com o advento do modernismo, né? Desse tempo moderno, que começou ali final do século XIX, começo do século XX. Na verdade, há quem diga que começou no século XVIII. Mas muito bem, o que é que nós temos hoje? Nós temos octógonos nas igrejas, não é isso? Octógonos. Quem já ouviu falar? Nós temos octógonos na igreja. Nós temos globos de discoteca dentro da igreja. É isso que nós temos hoje, né? O que é que nós temos mais? Nós temos danças e festas. Danças e festas. Por exemplo, nós temos o São João com Jesus. Quem já ouviu falar disso? Quem participou? Opa. Temos um herege. No tempo era herege. Tem o festa de Halloween. Agora tem o Halloween. Tem o Halloween, né? Inclusive, meu sobrinho estava me pedindo uma fantasia para ir pro Halloween lá da igreja dele. Tá vendo aí? Detalhe, qual é o dia do Halloween? Eles não sabem. Pior que eu não sei. Qual é o dia? Mesmo dia da Reforma Protestante. Olha aí. Em vez de estar com toga genebrina, né? Toga genebrina, então é com abóbora na cabeça. Mas não para por aí não. Nós temos o Carna Crente. Quem já ouviu do Carna Crente? Vocês sabiam disso? Quem participou? Misericórdia. Tu participou também? Participei não. Eu só ouvi. O Carna Crente. Não parou por aí não. Nós temos um estilo de música chamado louvadeira. Quem já ouviu falar? Vou ficar calado agora. Louvadeira. Eu já ouvi só pagode. Pois é. Só pagode. Quero lhe fazer uma pergunta. Cadê aquela velha e boa reunião de culto tradicional? Cadê? Cadê a paixão e o entusiasmo para ir para uma reunião onde lá se proclamará a palavra de Deus? Cadê a paixão, o entusiasmo? Eu vou aprender mais do Senhor. Né? Cadê as músicas que louvam e exaltam unicamente o nome do Senhor? Cadê? Nesta porção aí que nós lemos, nós iremos testemunhar o apelo de Paulo para que Timóteo não se afaste da forma de doutrina que recebeu de sua família e do próprio Paulo. Então, nessa ocasião que nós iremos meditar nessa noite,
nós vamos testemunhar o apelo do apóstolo Paulo para que Timóteo não se afaste, não abandone, não esqueça a forma de doutrina que ele recebeu de sua família, do próprio Paulo, para seguir a tão combatida falsa doutrina, né, que entra naquele cenário ali, que a gente já vem meditando nisso, como novidade promissora. Novidade promissora. Né? Então, é esse o apelo do apóstolo Paulo nessa noite. Certo? Quero convidar você a meditar nisso. Vamos lá, vamos para a exposição do texto. Né? Nós vamos meditar nos versos 14 e 15. Ok? Eu quero ler novamente com você. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Vocês meditaram na semana passada, não é? Do verso 10 ao verso 13. Quem lembra? E depois de Paulo falar das experiências ruins suportadas por amor à causa do reino de Cristo, né, que está entre esses versos 10 a 13, e ainda também, vocês meditaram nisso, depois de Paulo ter falado da lastimável situação dos falsos mestres e de seu fim, Paulo agora vai apelar para Timóteo, nesses versos que nós vimos, para que ele permaneça na tradição judaica e cristã ensinada por pessoas de confiança. Tradição judaico-cristã, não é? A tradição aprendida desde a antiga aliança, passando para a nova aliança. Essa tradição, esse ensino tradicional, e com essa ênfase, ensinada por pessoas de confiança, pessoas que Timóteo conhece. Ok? Quero meditar com você na primeira parte do verso 14, onde aqui na minha NVI diz assim: permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Olha o que Paulo está dizendo para ele. Permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Parece uma contradição aqui. Parece uma contradição. Preste atenção como parece uma contradição. Paulo está apelando para Timóteo perseverar naquilo que ele já tem convicção. Para ele pelejar, não é, naquela doutrina, naquele ensinamento, a qual ele já tem convicção. E antes que você pense alguma coisa, a resposta é não. Paulo não está perdendo a razão devido à sua iminente morte. Ele vai morrer. Não, Paulo não está ficando louco para poder se contradizer. Aqui, Paulo, ele já tinha testemunhado pessoas que com ele, juntamente com ele, trabalhou arduamente pela causa de Cristo, que trabalhou com ele firmemente no reino e no progresso do reino de Cristo, do reino de Deus. E ele testemunhou tais pessoas naufragarem na fé. Paulo viu, Paulo dá nomes aqui. Alguém pode me dizer 2 desses nomes? Himeneu e Fileto. Paulo testemunhou a queda desses homens. O tom de Paulo aqui, o tom do apóstolo Paulo aqui, é um tom de advertência. Embora Timóteo tivesse convicção de sua fé, embora Timóteo soubesse, embora Timóteo fosse cooperador de Paulo,
Evangelho de Cristo Jesus. Mas Paulo ainda assim, ele adverte a Timóteo: permaneça naquilo que você tem convicção. Permaneça, Timóteo. Não vacile. Não seja desavisado. Não seja descuidado para com aquilo que você aprendeu e que você tem convicção. E por implicação, meus irmãos, Paulo poderia dizer que você prega. Permaneça. Timóteo, ele precisaria atentar para essas palavras, pois afinal de contas, Timóteo estava familiarizado com essas palavras aqui que Paulo disse em 1 Coríntios 10, 12. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Timóteo estava familiarizado com essas palavras, né? Onde eu posso provar isso para vocês. Em 1 Coríntios capítulo 4, verso 17, Paulo cita lá que vai enviar Timóteo para Corinto. No verso 16 ele repete isso. No verso 1 do capítulo 1 de 2 Coríntios, Timóteo está juntamente com Paulo enviando a carta. Então Timóteo estava familiarizado com essas palavras. Aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. E o que seria, meus irmãos, essas coisas que ele, Timóteo, aprendeu, que o versículo nos diz? Isso aqui, provavelmente, muito provavelmente, é uma referência aos ensinos de Paulo, não é? Onde você viu semana passada no versículo 10 desse capítulo, quando Paulo diz: mas você tem seguido de perto o meu ensino. E também uma referência a essa tradição doutrinária, a essa fé, por assim dizer, que Timóteo recebeu de sua avó Lóide e de sua mãe Eunice, registrada no versículo 5 do capítulo 1 dessa carta. E no caso dessas mulheres, a sua avó Lóide e sua mãe Eunice, também há um pouco, certo? Há um pouco de ensinamento na antiga aliança. Tá? Timóteo foi instruído na antiga aliança, não é? Ou seja, no Antigo Testamento. Então, basicamente é isso. Esse é o apelo de Paulo a Timóteo, a esse que está com ele, que prega e que tem convicção. Num tom de advertência, Paulo disse: olha, permaneça naquilo que você tem convicção. Vamos para a segunda parte do verso 14. Note aí na sua Bíblia: pois você sabe de quem o aprendeu. Está vendo aí? Pois você sabe de quem o aprendeu. O ponto aqui, nessa segunda parte do verso 14, é a procedência dessa tradição doutrinária que Timóteo recebeu. De onde procedeu? De onde veio? O histórico dessa tradição que ele recebeu, dessa fé que ele recebeu. E por implicação, nós temos aqui a ideia de tempo relacionado com a tradição, ou seja, há algo que já vem sendo falado, há algo que já vem sendo perpetuado. Não é algo que chegou de paraquedas, que surgiu de repente, é algo que tem história, é algo que tem um histórico. Então o ponto aqui de Paulo, ao dizer, pois você sabe de quem o aprendeu, é a procedência dessa fé. Está notando aí? E de onde Timóteo recebeu essa fé? Eu citei no ponto anterior.
de sua avó Lloyd e de sua mãe, Eunice, e também do apóstolo Paulo. Eu digo isso, meus irmãos, com certas reservas, porque nós não sabemos exato o momento em que a avó e a mãe de Timóteo se converteram ao Senhor, ao cristianismo, e depois passaram a ensinar a Timóteo a fé cristã. Ok? Então vamos pensar, que ano é aqui? Quem lembra da introdução da carta? Ninguém, né? Tem que puxar o histórico lá do YouTube. Aqui, os estudiosos divergem entre 64 e 65. Mas para a gente não ficar nessa dúvida, vamos dizer década de 60. Ok? Década de 60. Então, continue aí no raciocínio matemático. Em que ano foi instituída, propriamente dita, por assim dizer, a igreja? Né? Um pouco mais de 30 depois de Cristo. Então, vamos falar década de 30. Então você pega de 30 a 60. Dá quanto? Gente, até matemática. 30. Então você já tem 30 anos aí de tradição, de procedência. Você tem aí já 30 anos de avanço do cristianismo. Isso aí já nos diz 30 anos de pregação, de propagação do evangelho. Então essa é a procedência da fé que Timóteo recebeu. Ok? Que Timóteo recebeu. Não é algo, como eu disse, que surgiu do vácuo, do nada. Timóteo sabia tanto os ensinos, quanto quem o ensinara. Ou seja, Timóteo sabia do caráter de sua avó, de sua mãe e de Paulo, seu mentor. Ok? E ainda tem um agravante. Timóteo experimentou isso com eles. Ok? Vamos para o versículo de número 15, que diz assim, olhe na sua Bíblia. Desde criança você conhece as sagradas letras. Esse termo, meu irmão e minha irmã, sagrada letra, era utilizado pelos judeus de fala grega. Ok? Esse termo era utilizado pelos judeus de fala grega, certo? Quando eles iam se referir ao Antigo Testamento. Há muitas evidências bíblicas até, são complicadas um pouco de falar e eu não quero falá-las, que nos apontam ou nos dizem que a Septuaginta, vocês sabem o que é Septuaginta? A versão grega do Antigo Testamento. A versão grega do Antigo Testamento. Há muitas evidências que mostram que a Septuaginta, essa versão grega do Antigo Testamento, era bem aceita pelos cristãos do primeiro século, devido à proliferação do idioma grego, assim como o inglês hoje em dia. Então, essas sagradas letras se refere ao Antigo Testamento, ok? E antes de nós encerrarmos aqui esse ponto, eu gostaria de lembrá-los que eu não estou falando isso aqui à toa, certo? Paulo está a todo instante, note aí no texto, e também puxa aí no histórico da sua memória, Paulo está a todo instante contrastando os falsos mestres da lei com a pessoa de Timóteo. Com a pessoa de Timóteo. Preste atenção a essas expressões. Tu, porém. Está vendo aí? Na minha tem você, porém. Tu, porém.
Então, essas expressões, quando vocês encontram, é um contraste que Paulo faz entre os falsos mestres da lei e Timóteo. Ok? Então, por isso que eu falei isso aqui. Bem, uma primeira aplicação para nós aqui. Perseverar na doutrina, meus irmãos. Perseverar na doutrina. Nós que queremos tanto ser a igreja do primeiro século, né? Nós nos orgulhamos tanto disso. Nós sempre tentamos nos remontar ao cristianismo do primeiro século. Perseverar na doutrina era uma característica essencial da igreja primitiva. Onde nós vemos isso? Atos 2:42. Nunca é demais, meus irmãos, perseverar na doutrina. Nunca é demais, meus irmãos, sentar nessas cadeiras para ouvir a palavra de Deus. Nunca é demais, meus irmãos, separar um tempo seu, da sua vida, em que você faz tantas coisas, para sentar-se, orar um pouco e ler as Sagradas Escrituras. Nunca é demais. Faz parte da característica da igreja primitiva, da igreja do primeiro século, se assim queremos tanto ser, o perseverar na doutrina. Há várias exortações aqui nas Sagradas Escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, em que Deus insiste para que seu filho persevere na doutrina. Eu posso citar aqui, começando pelo Novo Testamento, já que está mais perto, quando Paulo fala para os Gálatas que eles tão depressa abandonaram o evangelho que Paulo pregou a eles. Eu posso citar aqui os inúmeros casos lá no livro de Juízes, em que quando um juiz morre, o povo se corrompe, o povo logo se esquece de Deus. E aí, meus irmãos? Qual o valor você tem dado para a doutrina? Hein? A fé cristã histórica lhe basta ou você precisa de novidades? Veja essa instrução de Paulo a Timóteo e reflita nisso. Amém? Segundo, a doutrina ela nunca está apartada. Preste atenção. Ela nunca pode estar apartada da vida de quem prega. Se o camarada prega a doutrina, ele necessariamente tem que viver essa doutrina. Lembre-se do que Paulo disse a Timóteo. Você sabe de quem o aprendeu. Isso é uma indicação que Paulo está dizendo, olha, você viu neles. Dificilmente você vê, estou falando para vocês, dificilmente vocês veem um falso mestre, um falso profeta com uma vida piedosa. Não é não? Puxa aí o histórico de quem está na sua mente aí agora como exemplo. Dificilmente, meus irmãos. E se um dia isso acontecer, de vocês verem um falso mestre com uma vida piedosa, pode ter certeza que aquilo ali não é piedade. Por quê? Porque segundo Paulo disse no versículo 16 e 17, que nós já vamos passar para eles, a Escritura Sagrada é ela, a palavra de Deus, é ela quem tem o poder de ensinar, repreender, corrigir e instruir na justiça, e não heresia, e não falsa doutrina. Amém?
Vamos passar para os versículos 16 e 17. Nesses versos 16 e 17, Paulo vai demonstrar a Timóteo o poder, a suficiência e o propósito das Sagradas Escrituras. Paulo vai mostrar para Timóteo, na verdade, Paulo vai relembrar a Timóteo o poder, a suficiência e o propósito das Sagradas Escrituras. Vamos começar pelo começo. O poder. Preste atenção nessa palavrinha aí do verso 16. Preste atenção. Toda a Escritura é divinamente inspirada ou inspirada por Deus, se você tiver uma NVI que nem eu. Tá vendo isso aí? Toda a Escritura é divinamente inspirada. Antes de proveitosa, não tem isso? Pronto. Preste atenção nessa palavra. Essa palavrinha, ela indica a fonte de onde vem as Sagradas Escrituras. Viu? Essa palavrinha inspirada, divinamente inspirada, indica de onde vem a fonte do poder das Sagradas Escrituras. Essa palavra inspiração, se nós ficarmos só com a definição do português, preste atenção, isso vai nos prejudicar em muito no entendimento do que significa isso aqui, do que Paulo está querendo mostrar aqui. Porque para o nosso português, a palavra inspiração significa entusiasmo poético. Algo que vem de dentro do poeta, ou de quem é inspirado. É isso que significa no nosso português, essa palavra inspiração. Mas, no idioma em que foi escrito as Sagradas Escrituras, mais precisamente o Novo Testamento, que é o... Quem? O grego. Significa outra coisa. Essa palavra inspiração, toda vez que ela aparece nesse sentido, linkado às Sagradas Escrituras, unido às Sagradas Escrituras, tem um sentido de soprado ou soprada por Deus. Significa que as Sagradas Escrituras foram sopradas por Deus. Entendeu? O nome da palavra aqui é Theopneustos. Theo, todo mundo sabe que significa Deus. Theos. Né? E pneustos significa espírito. Né? De onde vem pneumonia, de onde vem essas coisas aí, né? É ligado a sopro, a espírito. Entendeu? Então junto significa soprada por Deus. E isso difere em muito do significado da palavra no português, que é um entusiasmo poético. Então, se nós formos comparar o significado da palavra no português e no grego, o objeto de inspiração muda. Para o português, para o nosso português, o objeto de inspiração, quem é? É o poeta. É o elemento humano. Um entusiasmo poético. Vem de dentro. Mas já para o grego, significa que o elemento inspirado, o objeto inspirado, são as palavras sopradas por Deus. Está entendendo como é que é? Então isso aqui não procede de ser humano nenhum, apesar de Deus ter usado seres humanos. Mas isso aqui procede diretamente de Deus. A fonte do poder das Sagradas Escrituras é o próprio Senhor Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Eu me lembro de uma história que perguntaram a um senhor, inclusive da Igreja de Cristo, do Piauí. Aliás, do interior do Piauí. Aí imagina, né, o grau de
de gentileza do Senhor, né? Ele evangelizando, chegou um cara dizendo assim: eu não acredito nisso aí não. Foi escrito por um monte de homem comedor de feijão. Ele se virou para o homem e disse assim: é claro, tu queria que fosse escrito por um monte de jumento comedor de capim? Muito delicado esse senhor, né? Essa é a fonte do poder das Sagradas Escrituras, né? É a fonte do poder das Sagradas Escrituras. Ela foi soprada por Deus. É por isso que ela tem vida. Ela procede da boca de Deus. Ela procede do fôlego de Deus. Olha, quando Deus criou o homem, o que foi que Ele fez? Ele soprou o fôlego de vida. Quando Deus criou tudo isso aqui que nós estamos vendo, Ele falava, saía som, saía um vento com som, do jeito aqui que está saindo da minha boca, da boca dele. Ele criava. Essa palavra tem vida. Essa palavra tem poder. Amém? Amém. Mas essa escritura que você está vendo aí é uma referência ao Antigo Testamento. Ok? É uma referência ao Antigo Testamento. Já que Sagradas Letras refere-se ao Antigo Testamento, essas Sagradas Letras estão em paralelo com Escritura. Certo? Aí você me pergunta, quer dizer que o Novo Testamento não é inspirado, Flávio? Claro que é. Claro que é. Por exemplo, Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13 diz que os ensinos dele, os ensinos que ele passou para os Tessalonicenses, eles receberam como palavra de Deus, e ele ainda diz, e de fato é palavra de Deus. Em 2 Pedro 3, verso 15 e 16, o apóstolo Pedro vai colocar em pé de igualdade as cartas do apóstolo Paulo com o restante das Escrituras, ou seja, com o Antigo Testamento. Então, sim, o Novo Testamento é igualmente inspirado, igualmente poderoso por Deus, mas no caso aqui do texto se refere às Escrituras do Antigo Testamento, já que o último livro do Novo Testamento surgiu na década de 90 depois de Cristo. Paulo já tinha morrido, porque ele morreu na década de 60. Ok? Próximo ponto, a suficiência das Sagradas Escrituras. Tem aí, você tem na continuação do verso 16, ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. Lhe pergunto, será que Timóteo não sabia disso? Hein? Será que Timóteo não sabia disso? Claro que Timóteo sabia. Aí nós temos que fazer uma outra pergunta. Então qual é o significado? Qual é a razão de Paulo dizer isso para Timóteo? Para perseverar no que ele tem convicção e ainda citar as Sagradas Escrituras. Não é? Qual o significado dessa orientação de Paulo? É o mesmo significado lá do começo que nós falamos. É uma advertência, e nunca é demais advertência. Vocês veem quarta após quarta, domingo após domingo aqui, se sentar nessas cadeiras e ouvir advertências, ouvir exortações, e assim vai acontecer até o retorno de Cristo Jesus. Nós cremos. Nunca é demais. Segundo, não é? Segundo, ainda nós insistimos na questão do contraste. Do contraste que Paulo faz entre os falsos mestres e seus ensinos, e Timóteo muitas vezes os ensinos que Paulo diz a Timóteo, há um contraste. Paulo está sempre contrastando. Então aquela doutrina falsa que entre os motivos
dela surgir e disseminar-se no meio do povo é de trazer uma falsa edificação, né? Aquela falsa doutrina, por exemplo, da de Himeneu e Fileto, que diziam que não haveria mais ressurreição futura porque ela já houve. Lembra? Capítulo 2. Então essas heresias vêm com essas novidades, vêm com a finalidade de também querer, entre aspas, lhe edificar. E é como se Paulo estivesse dizendo aqui, é como se não, ele disse, somente as Escrituras é quem edifica o homem. Somente as Escrituras é quem repreende o homem, é quem corrige o homem, é quem instrui o homem na justiça. E não essas coisas aí. Está entendendo? E não essas coisas aí. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, as Sagradas Escrituras são suficientes. São suficientes, Timóteo. Não precisamos mais de nada. Tudo que Deus tinha para nos dizer, Ele disse. Se eu pudesse parafrasear as palavras de Paulo. E para finalizar, o propósito das Sagradas Escrituras. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Esta é a finalidade das Sagradas Escrituras. Essa é a finalidade da doutrinação. Da doutrina. Do ensino doutrinário. Baseado nas Sagradas Escrituras. Contudo, a gente não pode perder de vista esse teor pastoral de Paulo aqui. Eu sei que isso pode ser aplicado a todos os cristãos. Pode. Mas, obviamente, você sabe que a carta, a primeira, segunda carta de Paulo a Timóteo, mais Tito, é chamada de cartas pastorais. Então, por mais que tenha aplicabilidade para todos nós não podemos perder de vista esse tom pastoral. Paulo está falando para um líder aqui. Timóteo, o uso intencional, não é? Para que o homem de Deus, o uso intencional dessa expressão no singular, tem esse propósito. Tem esse tom, esse teor pastoral, visando chamar cada vez mais a responsabilidade ministerial de Timóteo. Ok? Você tem aí o mesmo tom em 1 Timóteo capítulo 6, verso 11. Depois você olha lá na sua casa. Tá? Isso confirma o ponto. Então, com a ajuda de um treinamento responsável nas Sagradas Escrituras, preste atenção. O líder, ele se torna apto para exercer o ministério de liderança. Certo? E assim enfrentar com firmeza os desafios que vêm dessa responsabilidade ministerial. Somente com treinamento nas Sagradas Escrituras. Somente com esse treinamento é que o líder ele pode passar com firmeza por essas adversidades ministeriais. Ok? Finalizando aqui, você tem boa obra. Está vendo aí? Boa obra. Paulo ele parece se referir, dizendo boa obra, a obras caridosas ou obras bondosas, em que o líder no seu ministério também exerce. Né? E essas obras caridosas, essas boas obras, elas destacam, assim, por assim dizer, as duas cartas de Paulo a Timóteo. Né? Você tem 1 Timóteo 2,10, você tem 1 Timóteo 5,10, você tem 2 Timóteo 2,21, e se você quiser apontar também, você tem
em Tito, capítulo 3, verso 1. Mas essa boa obra aqui, que Paulo se refere ao líder Timóteo, é uma boa obra aplicada ao ministério pastoral, ministério de liderança, por assim dizer. Ok? Duas aplicações para nós encerrarmos aqui. Como saber se determinada doutrina, ensinada por determinado ministro, deve ser recebida para ser praticada? Como saber? Hein? Vocês têm uma pista? O determinado ministro está ali pregando uma determinada doutrina. Né? Como saber se aquilo deve ser recebido e praticado? Quem está falando? Sim. Quem falou primeiro? Escrituras. A outra resposta? Não, não ia dar a resposta sobre isso não, eu ia falar outra coisa. Ah, sim. Pois fale. É o pastor. Antes de tu entrar aí, tu estava falando sobre o teor aplicativo, vamos dizer assim, no sentido de ministério, mas ele também pode ser aplicado para a igreja, né? Sim. Aí, nesse sentido, há um teor muito prático da coisa aqui. Ele fala no versículo 17 que é para que ele possa ser preparado para realizar uma boa obra. Sim. Então é um sentido muito prático. Em outras palavras, se é a palavra de Deus que nos prepara para praticar a boa obra, então significa dizer que não adianta nada eu só aprender, só ouvir, eu preciso praticar essa boa obra. Ok. Não é? Ouviram, né? Então, por exemplo, eu estou aqui quarta, domingo, ouvindo, mas na hora de viver uma vida cristã, na prática, eu pratico uma vida mundana. Então, quem me instrui a praticar uma vida prática é a palavra. Porém, eu preciso praticar ela. Sim. Até porque eu estou liberado para praticá-la ao ouvir. Né? Então, respondendo à pergunta deixada, como saber se determinada doutrina, pregada por determinado ministro, deve ser recebida e praticada por mim? A primeira coisa que se deve fazer é procurar se tal ensinamento procede de Deus. Certo? Primeira coisa que se deve fazer. Nós vimos aqui que as Sagradas Escrituras procedem de Deus, são sopradas por Deus, é por isso que elas têm autoridade. Então, eu preciso fazer como os bereanos. Lembram? O que eles faziam? Atos 17, 10 a 11. Quem? Eles examinavam as Escrituras. Era Paulo pregando e eles verificando na palavra se era de fato palavra de Deus e se podia ser praticada e aplicada em sua vida. Deixa eu botar ali na primeira. Bote. E se o cara está usando as Escrituras, mas o que ele está usando está lá no Antigo Testamento, mas ele está usando as Escrituras, está lá. Eu vou fazer uma declaração aqui e depois o Nacélio e o Anderson se responsabilizam para ajeitar. Há tanta graça no Antigo Testamento quanto há no Novo Testamento. Assim como há tanta lei no Novo Testamento quanto há no Antigo Testamento. Ouviram? Existem coisas sim, que podem ser aplicadas à nossa vida, que estão lá no Antigo Testamento. Essa é a pergunta. Como saber o que aplicar do Antigo Testamento na vida cristã? Porque, infelizmente, o que a gente mais vê hoje é isso.
Não, mas está na Bíblia. Lá no Antigo Testamento, vocês não viram não? Que eles rodearam 7 vezes os muros de Jericó. Então a gente tem que rodear. E é o que a gente vê, né, andando de bicicleta por aí, né? Entende? Um dia eu vi 7 portas. E um bocado de gente andando pelas 7 portas assim, ó, atrás da vitória. Né? Bem, eu poderia responder da seguinte forma. Lá em Hebreus fala que o Antigo Testamento são sombras, ou é sombra, daquilo que é real no Novo Testamento. Né? Então você tem, por exemplo, o Cordeiro Pascal. O que é o Cordeiro Pascal? Aponta para Cristo Jesus. Está entendendo? E muitas outras coisas. A propiciação lá no altar aponta para quem? Para a cruz, o sangue de Cristo. Aquele sangue daquele animal descendo pelo aquele propiciatório que era a tampa da arca. É o sangue de Cristo no Novo Testamento. Ok? O sangue de Cristo no Novo Testamento vertido na cruz para propiciar os nossos pecados, como diz Romanos capítulo 3. Agora preste atenção. Preste atenção. Um bom judeu, agora eu me tornei professor do CTCC aqui, né? Bem a sério. Um bom judeu, quando ia agir, ele colocava toda a sua vida, toda a sua existência nisso, nessa religião. Então o caráter dele era moldado, era forjado nessa promessa de que, embora eles estivessem ali fazendo aquelas coisas, ok? Embora eles estivessem fazendo aquelas coisas, haveria o dia em que viria aquele que não é sombra, mas realidade, e cumpriria aquilo de uma vez por todas e libertaria eles. Então, nesse sentido, alguma atitude, não o ritual, mas alguma atitude de Abraão, de Davi, de Samuel e de muitos outros. Por exemplo, aquela lista lá de Hebreus capítulo 11, nesse sentido, não ritual, é que pode sim, nós podemos usá-lo como exemplo e praticar esse exemplo em nossa vida particular. Ok? Fez a pergunta e foi lá no banheiro, né? Eu sabia. Tá certo. Né? Então, voltando aqui para a minha pergunta, né? Verificando nas Sagradas Escrituras, certo? Assim você vai saber se aquela doutrina que procede daquela determinada pessoa pode ser recebida e praticada por nós. Eu só fiz a pergunta também porque a gente sabe que as pessoas que hoje em dia vivem ou vivenciam essas coisas, eles se valem da Bíblia. Sim. Eles dizem que tem base bíblica. Como eu posso até levar uns dedinhos assim agora, existem aqueles que recebem as primícias. Os falsos apóstolos são falsos apóstolos que recebem as primícias. Muita coisa 3 vezes o dízimo. Sim. Muita coisa que se vive hoje na igreja, infelizmente, está sendo tirado do Antigo Testamento, né? A Arca da Aliança sendo carregada, Miriam dançou, Davi dançou, então também a gente vai dançar, esse tipo de coisa, né? Então, sim, se vale das Escrituras. Então, essa questão assim, a gente tem que examinar as Escrituras, ok, mas quando a gente examina, a gente encontra essas coisas nas Escrituras. A questão é saber até quando elas tiveram validade. Eu acredito que ao examinar as Escrituras, o camarada que está examinando as Escrituras vai passar por Hebreus. E vai entender o que eu expliquei para vocês. Essa relação de promessa e cumprimento, sombra e realidade. Mas eu acrescentei aqui, e eu quero novamente dizer para vocês, que exemplos, atitudes, a fé de pessoas que mesmo na sombra, mesmo na promessa,
né? A fé deles estava linkada, olhando para frente. Nós estamos fazendo isso aqui, mas vai vir ele. Então, exemplos assim, não as cerimônias, não os ritos, podem sim ser observados por nós. E foi importante você falar muito sobre isso, porque esses dias um irmão ligou para mim perguntando como as pessoas do Antigo Testamento haviam sido salvas. E eu disse, irmão, do mesmo jeito que os do Novo Testamento. Amém. Pela fé. Ok. A diferença é que eles olhavam para o que ia acontecer. E nós olhamos para o que já aconteceu. Mas todos olhavam para o mesmo lugar, para Jesus. Amém. Entenderam? Amém? Glória a Deus. A segunda aplicação e última é o que dizer desses ministros que nem mesmo sabem, nem mesmo conhecem as Sagradas Escrituras, né? Que é a ferramenta primordial do ministério. O Dr. Martin Lloyd Jones, eu quero falar aqui uma citação de um livro, tá? Me permitam. O Dr. Martin Lloyd Jones, considerado um dos maiores pregadores do século XX, né? No seu livro Pregação e Pregadores diz o seguinte, preste atenção. Um dos hábitos mais fatais que um pregador pode cair é o de ler a Bíblia simplesmente para encontrar textos de sermões. Isso é um verdadeiro perigo. Só um instante. Isso é um verdadeiro perigo. Deve ser reconhecido, combatido e resistido com todas as forças. Não leia a Bíblia para descobrir textos para sermões, é o que ele está dizendo. Antes, leia a Bíblia porque é o alimento que Deus proveu para a sua alma, por ser a palavra de Deus, por ser o meio através do qual poderá chegar a conhecê-lo. Leia a Bíblia porque ela é o pão da vida, o maná providenciado para a nutrição, o bem-estar da sua alma. Ok? Então, que isso seja também atentado para o restante da congregação. Não leia a Bíblia somente para procurar alguns textos para alguma finalidade que você tem, não. Leia a Bíblia porque você a ama e porque você reconhece que a fonte dela é o próprio Deus. E que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Portanto, assim como Timóteo, nós possamos atentar para essas várias exortações de Paulo e que possamos ver na histórica tradição das doutrinas cristãs, né, deixadas pelos apóstolos, praticada e perpetuada por nossos antepassados, irmãos espirituais, né, ao longo da história da igreja, né, que deixaram talvez escritos, exemplos, né, que servem sim de âncora para a nossa fé, enquanto nós aguardamos o retorno glorioso de Cristo Jesus. Amém? Amém? Que possamos recorrer à Bíblia e à sólida doutrina pregada pelos nossos líderes e não às novidades doutrinárias que são nocivas à genuína fé cristã. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos ficar de pé.